E o São Paulo não está mais sozinho na disputa por Alexandre. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que o Botafogo e o Palmeiras abriram conversas com o ex-jogador da Juventus. Bora te atualizar também sobre Henrique, você lembra dele? Ex-jogador do Vasco e alvo do Corinthians. Bora falar ainda sobre o Vasco, que tenta se livrar de Praxedes. Vou te contar o salário alto do jogador que está fora dos planos do Cruz Maltino. Já o São Paulo tenta estender um patrocínio, você vai entender em detalhes essa história. Quero falar também sobre a Record na briga pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola e que também é parceira de Chelsea, Barcelona, Liverpool, entre outros. Colocando na tela a partida dessa noite. Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Fortaleza, jogo que vale o terceiro lugar no Campeonato Nacional. Acho que vai ser um jogo com os dois times marcando. E a cotação é linda, R$ 2,04. Estou colocando R$ 100 para voltarem R$ 204. Essa é a minha sugestão para a noite dessa segunda-feira. Para você fazer essa ou qualquer outra aposta é simples. Link no comentário fixo e ainda tem promoção. Você vai clicar, se cadastrar e utilizar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Não vai ficar fora dessa. Vem se divertir comigo na 1xBet. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo. Júnior Santos tem recuperação muito acima das expectativas e pode virar reforço do clube nas rodadas seguintes. Jogador que vive a melhor temporada da carreira tem sido fundamental em 2024. Quero contar também que o Inter avançou na contratação do zagueiro uruguaio Augustinho Rogel. Ele está negociando a saída dele com o Hertha Berlim, time que não conseguiu o acesso à primeira divisão do futebol alemão e pode chegar para o lugar do Vitão. O Internacional está vendendo o Vitão para o Betis. Jadílio, ídolo do torcedor do Flamengo, faleceu nessa segunda-feira aos 68 anos de idade. O Gerson, jogador do Fla, inclusive, vai usar a camisa 8 com o nome do Adílio na partida contra o Palmeiras nessa quarta-feira como uma homenagem em força aos familiares. Para completar, Julián Álvares, atacante argentino do Manchester City, tem negociações avançadas com o Atlético de Madrid. Estou curioso para saber o que você pensa sobre essa negociação. Já uso o espaço para comentar e avalie, beleza? Hora de falar sobre a Record, que entrou na disputa pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. As negociações da emissora paulista com a LFU, a Liga Forte União, começaram e a proposta na mesa dos clubes que integram a LFU é de 2 bilhões e 800 milhões de reais pelos direitos de transmissão do campeonato entre 2025 e 2029. Isso equivale a dizer que esses clubes teriam direito a 560 milhões de reais por temporada para explorar os direitos de transmissão em TV aberta da Record. A Record teria direito a um jogo exclusivo por rodada de times da LFU como mandantes. Ela escolheria o jogo que ela faria e as outras transmissões dependeriam dessa escolha da Record. Importante contar que essa oferta é 200 milhões de reais melhor do que a do SBT, que já saiu da disputa. Só para completar, vale a lembrança de que a Record já transmite jogos do Campeonato Paulista, o contrato se encerra em 2025, Record que não exibe o Campeonato Brasileiro há 19 temporadas. Bora falar agora sobre o Zenit. A notícia não é boa para o torcedor do Flamengo. Um portal russo assegura que o Zenit descartou vender Claudinho para o Flamengo. Seria um ponto final das negociações. Ainda não consegui a confirmação de representantes do atleta sobre essa notícia. Esse portal russo, inclusive, dá nome à fonte. Afirma que Alexei Miller, que é ministro de Energia e vice-presidente do conselho da Gazprom, que é a principal patrocinadora do Zenit, ele é um nome muito pesado na política de transferências do Zenit, partiu dessa pessoa o veto à transferência. O Zenit está muito irritado com o comportamento do Claudinho, que na visão deles está forçando a barra para ser negociado com o Fla. A impressão é mais ou menos essa. Como é que o Claudinho, que tem um dos maiores salários do futebol europeu, pode estar tentando sair a todo custo do clube? Recentemente, especulou-se a possibilidade de uma prorrogação do contrato do Claudinho. Posso assegurar para vocês que ele não tem a intenção de renovar esse vínculo, que se encerra em 2026.
Se de fato essa notícia se confirmar, o Flamengo volta a estacar zero na busca por atacantes. Esse era o grande sonho do presidente Rodolfo Landim e também do técnico Tite há semanas. O rubro-negro insistia nessa contratação. Hora de falar sobre o São Paulo, que tenta estender um patrocínio que vigorou durante o fim de semana. O São Paulo venceu o Flamengo por 1-0 no Morumbi, diante de 58 mil pessoas, arrecadação acima de 4 milhões de reais, e o torcedor do São Paulo mais atento deve ter percebido que a Viva Sorte estampou sua marca no omoplata da camisa tricolor. Foi só um patrocínio pontual específico para esse jogo. Até fugindo do padrão do São Paulo, o tricolor não costuma permitir esse tipo de acordo, exceto por grandes decisões. Você vai disputar uma final de Copa do Brasil, uma final de Campeonato Brasileiro e você abre essa exceção. O tricolor só topou fazer esse tipo de acordo porque entende que é grande a chance de a Viva Sorte ocupar o omoplata do São Paulo até o fim da temporada. São Paulo que já tem o maior lucro com fornecimento de camisa e também com patrocínios espalhados pelo uniforme em sua história, estimativa superior a 100 milhões de reais. Se o acordo com a Viva Sorte for confirmado, esse número vai ser ainda maior. Departamento de Marketing tricolor trabalhando para tentar vender todos os espaços pendentes no uniforme do São Paulo. Quero mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama, que tenta a todo custo se livrar de Praxedes, meio atacante de só 22 anos de idade, que pertence ao Red Bull Bragantino e foi emprestado até dezembro. Nos últimos dias, o Vasco consultou o Red Bull em relação à possibilidade de devolução. O Red Bull disse que não. Por trás desse desespero, o Cruz Maltino tem um salário muito alto do Praxedes, 420 mil reais mensais. Importante contar que ele perdeu espaço e deixou de ser utilizado. Não entra em campo desde o fim do mês passado, 21 de julho, na derrota para o Atlético Mineiro. A ideia do Rafael Paiva é contar com jogadores de mais intensidade. Esse é o grande problema do Praxedes, alguém que surge muito bem na base do Fluminense, do Internacional, mas que não tem a intensidade que o jogo de hoje exige. O atleta tem sido oferecido por alguns clubes. Fortaleza e Atlético Paranaense são alguns daqueles que avaliam a possibilidade de tê-lo por empréstimo até o fim da temporada. O Vasco tem pressa para resolver essa situação, disposto a se livrar desse salário. Só para completar, vale a lembrança de que o Red Bull Bragantino havia desembolsado 36 milhões de reais em 2021 para a compra de apenas 60% dos direitos econômicos. Só para completar sobre o Vasco, Coutinho sofreu um desconforto no músculo posterior da coxa durante o treino dessa segunda-feira e não joga contra o Atlético Goianiense, partida de volta da Copa do Brasil no jogo de ida 1-1. O Payet deve assumir seu lugar. Quem também está voltando ao time é João Vitor, zagueiro praticamente recuperado de lesão. Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir uma informação que surgiu agora à tarde nas redes sociais. O lateral esquerdo Henrique, formado no Vasco e que estava no Lyon, é alvo alvinegro. O Corinthians recebeu a sugestão dos representantes do atleta, analisou e iniciou tratativas com o Henrique. Para quem não se lembra, hoje 30 anos de idade, formado no Vasco e negociado em 2020 com o time francês. Está lá na França desde então sem jogar com tanta frequência. Na última temporada, por exemplo, foram 13 partidas e um gol marcado. Durante todo esse período, 45 jogos, em mais ou menos 3 temporadas, não dá para dizer que é um número importante. De qualquer forma, foi alguém que esteve na Europa e se manteve por lá, jogando num time grande. Está livre no mercado, o contrato dele não foi renovado, o Corinthians se interessou e tem tratativas avançadas para fechar com mais esse jogador Timão, que já contratou o Thales Magno, só acerta os últimos detalhes burocráticos para poder anunciá-lo de forma oficial, empréstimo de 1 ano junto ao New York City, a opção de compra de 13 milhões e meio de dólares. Só para completar sobre o Timão, Alex Santana passou por exames que constataram uma lesão muscular. Nessa terça-feira ele vai ser submetido a uma ressonância magnética. A ideia é entender a gravidade dessa lesão para identificar o tamanho da ausência, o período em que ele vai estar fora. Mês de agosto super decisivo com Copa do Brasil, Sul-Americana, além de Campeonato Brasileiro. Só para completar, Yuri Alberto é outro desfalque, certo? Pelo menos 30 dias de fora desde a retirada de sua vesícula. Quero completar as informações sobre o Corinthians contando que torcedores alvinegros fizeram protestos e ameaças a jogadores depois do empate contra o Juventude. O clima é de perseguição. Há ameaças informando ou dizendo que jogadores do Corinthians sofrerão ataques se o time não sair da zona do rebaixamento. Bora fechar o vídeo para falar sobre Alexandro, lateral esquerdo que deixou a Juventus, está livre no mercado. Tenho várias informações exclusivas e importantes. A primeira delas, Palmeiras e Botafogo chegaram a conversar nos últimos dias com representantes do atleta.
O Palmeiras quis entender as condições do negócio, o Botafogo fez proposta oficial, posso dizer inclusive que é a melhor proposta que ele tem do futebol brasileiro. São Paulo, com quem o Alexandre negocia há bastante tempo, não fez a contraproposta. O Tricolor havia iniciado as tratativas com o Alexandre em dezembro. Por respeito à Juventus, o lateral esquerdo pediu que essas negociações fossem retomadas a partir de 30 de junho, quando o contrato dele com a Juve terminou. São Paulo fez uma primeira proposta, o Alexandro respondeu com uma contraproposta e ainda não teve uma devolutiva do São Paulo. Alexandro, que já assistiu a 2 jogos do São Paulo no estádio. Ele foi a Curitiba para ver São Paulo e Atlético Paranaense e esteve no último sábado na vitória contra o Flamengo por 1-0. Inclusive, ele relatou a pessoas próximas que se sentiu muito animado e entusiasmado com o carinho, com o fanatismo do torcedor são paulino. Ele tem feito esforços para jogar no São Paulo, mas ainda não há um acordo. Em relação ao Botafogo, proposta quente, forte de John Textor, que tenta contratá-lo. Em relação ao exterior, Sporting e Porto sondaram, quiseram entender as condições. Alexandre, nos últimos dias, também já recusou propostas da Turquia, da França e da Arábia Saudita, não entendeu que nenhuma delas seria altamente positiva. Ele está indo nessa segunda-feira para a Itália, para a retirada, para tratar da sua mudança na Itália, não vai mais ficar por lá. Teve até consultas de times italianos, mas por respeito à Juve não pretende voltar a jogar na Itália. A ideia é trazer a mudança para cá e definir seu futuro entre essa e a próxima semana. São Paulo, Botafogo e Palmeiras são alternativas. Só para completar sobre o Palmeiras, o Verdão foi informado de que é grande a chance de o Piquerez não jogar mais na temporada de 2024. Ele passou por uma cirurgia no menisco, cirurgia que vai demandar um tempo grande de recuperação. Foi por isso que houve a consulta ao Alexandro, mas a pedida do lateral esquerdo acabou causando preocupação ou a impressão de um valor muito alto e o Palmeiras não avançou nas tratativas. O Botafogo e o São Paulo hoje são aqueles com maior intenção de contratar. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra a partir das 7, tem programa do Nicola aqui no canal. Tchau!